Quais as principais denúncias que a Comissão de Educação da Alerj recebe? Como contar com o apoio da comissão? O que ela tem feito para melhorar a situação de profissionais e alunos? As respostas estão aqui e nós estamos no segundo bloco do Educação. Profissionais, lei que beneficia profissionais de educação física. É um assunto que a comissão tem debatido muito. Sim, temos debatido. Tivemos uma audiência pública recentemente. O compromisso da presidência da Casa de aprovar essa matéria ainda esse ano, em regime de urgência. É um pleito mais do que justo dos profissionais formados nas faculdades de educação física, que surgiram na década de 30, aqui na Faculdade Nacional, Faculdade do Brasil, Universidade do Brasil. É isso. Primeiro curso da Universidade do Brasil. Profissão regulamentada já desde a década de 90, e nós temos ainda uma série de redes e sistemas, especialmente alguns municipais, Valdec, onde o responsável pela aula, da chamada aula de educação física, da educação infantil e da primeira etapa do fundamental, não é um professor formado adequadamente em educação física. É um pleito antigo, e que a Comissão de Educação, no seu conjunto, preparou um substitutivo. O Valdec ajudou muito nisso aí. Tá? E esse ano vamos finalmente dar aqui ao Conselho Regional de Educação Física, ao Sindicato de Profissionais de Educação Física, uma lei que contemple esses profissionais formados adequadamente. É porque houve um acidente de percurso nessa trajetória narrada pelo Conte, que foi um parecer do Conselho Nacional de Educação que abriu uma brecha para que se interpretasse que a educação física, no primeiro segmento, como o Conte falou, poderia ser exercida, a docência de educação física poderia ser exercida por qualquer professor, quando, na verdade, esse profissional ele é licenciado em nível superior. Claro, há uma graduação, uma licenciatura específica, é preciso reconhecer a especificidade do trabalho desses professores formados em nível superior. Sim, você não tem professor de português, professor de matemática, professor de educação física. Os profissionais, uma coisa um assunto que a comissão também tem debatido muito é a situação dos profissionais da Faculdade Tecnológica do Rio de Janeiro. Esse é um debate que estamos fazendo de forma muito incisiva com a FATEC e com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. No Plano Estadual de Educação, nós tínhamos estabelecido ali uma transferência dos antigos Institutos Superiores de Educação, mantidos pela FATEC, para as universidades estaduais, coisa que não aconteceu. Tanto é que fizemos uma alteração no plano há 2 ou 3 anos atrás, prevendo na estrutura da FATEC a manutenção dos chamados ISES. Sim. E o Estado, ao longo desses últimos anos, expandiu lá a rede dos ISTES, os Institutos Superiores Tecnológicos. Juntando ISES e ISTES, criou as FATERGs, que hoje é um braço fundamental da oferta de educação superior pública, gratuita, presencial, em algumas regiões do Rio de Janeiro. Então a nossa luta hoje é para que a estrutura da FATEC, a estrutura orçamentária, estrutura operacional, concurso que já tem, é que a estrutura da FATEC tenha lá previsto a parte, a parcela do chamado ensino superior. Estamos discutindo o orçamento desse ano, emenda da Comissão de Educação. Quer dizer, cresceu, mas cresceu meio que sem uma... Cresceu dentro lá do espírito da formação profissional média, que é a grande presença da FATEC na política de educação do Rio de Janeiro. Então, cresceu dentro de um pensamento do ensino médio. O que nós queremos agora é garantir um ambiente do ensino superior nessas unidades. Afinal de contas, a rede FATEC, como diz o Conte, ela está muito presente já há algum tempo no plano da educação básica, da educação profissional em nível médio, enfim. Entretanto, as FATECs, que são as Faculdades de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, elas surgem da reunião, da justaposição dos ISTES e dos ISES, à exceção do Instituto Superior de Educação do Rio, da Marise Barros, e do de Campos, do professor Aldo Muilaer. Mas são instituições de ensino superior e, portanto, a FATEC tem que preparar todo o cenário de carreira, de investimentos, condições para o desenvolvimento da pesquisa, ou seja, um ambiente acadêmico que efetivamente permita que as FATECs sejam, e o Conte aponta com propriedade, esse braço muito importante, estratégico mesmo, eu diria, para formar quadros no interior do Estado, fora da região metropolitana, que já está com a presença importante de universidades, mas as FATECs podem se espraiar pelas várias regiões do Estado e formar quadros de nível superior, produzir conhecimento, socializar conhecimento. Então, é preciso que haja as condições adequadas para o bom funcionamento do ensino superior, que hoje está presente na rede FATEC. Perfeito. Cresceu rápido demais, Cresceu demais e agora tem que se desenvolver.
Piso nacional dos professores também é um tema bem duro, como diz o deputado Conte. É uma outra luta da comissão. Ano passado nós conseguimos reunir numa mesma mesa com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, tá? Dr. Luiz Fernando ficou muito sensível ao tema. Conseguimos reunir numa mesma mesa o Ministério Público, a doutora Bianca, que é a coordenadora das promotorias de educação, a Defensoria Pública, os sindicatos, o prefeito que responde pela Associação Brasileira de Prefeitos, a seção aqui do Estado do Rio de Janeiro, e a secretária que representa a Undime, se não me engano, a secretária de Três Rios, representa a Undime. E fomos ao Tribunal de Justiça, pedindo lá, né, que o Poder Judiciário ajudasse, pelo menos no encaminhamento para a solução desse problema. Alguns municípios, e essas são reclamações que chegam na comissão. Muito constantemente. Alguns municípios do Estado que ainda não cumprem o chamado piso nacional do magistério, que é um absurdo. Já é um piso muito aquém daquele que a gente define. A menos de R$2.000 para 40 horas, 1.900 e poucos reais é o piso atualizado, ele todo ano sofre uma correção, uma lei nacional, mas que o legislador federal botou um dispositivo muito acertado, né? O município que comprovar a incapacidade financeira de cumprir aquele piso, ele pode recorrer a complemento da União. Mas para isso tem que apresentar suas contas. Sim. Para isso tem que ter transferência nas contas da sua gestão. Ô Dani, na verdade é o seguinte, é uma lei federal de 2008, é verdade que ela sofreu questionamentos, alguns estados da federação interpuseram ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo, mas o Supremo já resolveu a questão faz 2011. tempo. 2011. Tá resolvida essa questão, do ponto de vista legal não há nenhum pretexto mais, e do ponto de vista orçamentário, como diz aqui o Conte, né, se os municípios, né, de fato, não reúnem condições orçamentárias e financeiras de arcar com esse piso, eles podem solicitar apoio, complementação orçamentária por parte da União. Agora, para isso, né, é preciso ter as contas organizadas e com transparência, para poder fundamentar o seu pedido. Quando o assunto é colégio particular, como é que fica isso? Essa lei abrange também? Abrange o público. O colégio particular entra no regime da CLT e dos acordos de base sindical, né? Ah, tá certo. Eles têm os acordos de base sindical. Nós tentamos ano passado, esse ano, eu e o Valdec fomos derrotados. Esse ano eu fiz uma emenda na lei do piso estadual, do piso regional, onde a gente fazia a previsão, né, estendendo essa obrigatoriedade para as escolas particulares, mas fomos derrotados em plenário. A Lei Federal disciplina a matéria só para o magistério público da educação básica. Nós queríamos que alcançasse o privado, mas fomos derrotados. Lei de responsabilidade educacional, em que pé, porque a lei foi sancionada em 2009, o que a lei trouxe de bom já esses anos e o que ainda precisa colocar em prática? Olha, é mais uma contribuição que o Parlamento deu à formulação da política de educação para o Estado, né? Dentro daquela ótica que enfrentamos aqui há uma década atrás, que era a educação muito limitada às políticas de governo, sem uma visão de Estado. Então, a Lei de Responsabilidade Educacional, o Plano Estadual de Educação, a gente tem um conjunto de iniciativas legislativas que tinham como foco, né, criar uma nova dinâmica, né, para que o Estado, né, para que a sociedade tivesse uma política de Estado para a educação. Então, essa lei é uma contribuição importante, porque ela determina que, anualmente, aqui no Parlamento, em audiência pública, o Poder Executivo, os gestores da educação e o Conselho Estadual de Educação, que é o órgão deliberativo, normativo do sistema estadual, se façam presentes, né, apresentando indicadores alcançados, né, justificando aqueles não alcançados, apresentando planejamento para o próximo período. Então, isso aí forçou uma nova dinâmica que colocou a educação num projeto de continuidade, né, Valdec? O grande problema da educação é que o local comum ficou a descontinuidade. Vamos lembrar que até 2010, nós tivemos em 15 anos aqui no Rio de Janeiro, 15 secretários de educação. Era um por ano. Era um por ano. É incrível. Um por ano. E cada um que entrava queria descobrir a roda, né? Reinventar a roda. Né? É impossível isso aí. Então a lei é uma das contribuições importantes que essa casa deu para o projeto de educação do Rio de Janeiro. Na verdade, é uma tentativa no sentido de proteger, né, as políticas educacionais das intempéries da política que são comuns, das disputas partidárias, das alternâncias governamentais. É preciso criar uma certa blindagem
para que o investimento em educação, para que as políticas educacionais tenham um certo nível de continuidade, porque do contrário é até impossível avaliá-las, né? Que se mudam a cada ano, né? Quando a gente estava lembrando desse dado, eu trago um outro ainda mais remoto, desde Dona Yara Vargas, que foi a primeira secretária de Educação do Brizola, em 83, são mais de 30 secretários de Educação do Estado, mais de 30. Então, com tudo que isso representa de mudanças, de estilo, de prioridade, nas diretrizes pedagógicas, na maneira de executar o orçamento. Então, se a gente consegue minimamente proteger, né, a área da educação e fazer com que a sociedade entenda que é uma área estratégica e que tem que estar ao abrigo o máximo possível das alternâncias na política e nos governos, que acontecem para o bem da democracia, aliás, do contrário, a gente vai ter uma situação cada vez mais difícil, né, de enfrentar. É aquela coisa que vocês sempre falam, política de Estado e não de governo, né? Porque aí muda o governo, mudou tudo e não dá nem para colher os frutos, como o deputado falou. Pois então. Você tem que ter um tempo de aplicação e um tempo de observação. Se você muda, né, o tempo todo... Os resultados demoram a se manifestar, né? A formação de pessoas, enfim. Não, e situação que enfrentamos durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro. A descontinuidade foi muito perversa. Nós atrasamos muito o processo de educação do Rio em função dessa descontinuidade que se deu em função de uma falta, né, de políticas mais concretas de médio e longo prazo. Esse foi o grande objetivo. Agora, é claro também, quando a política não é boa, se for muito contínua, produz resultados desastrosos por muito tempo. Mas, de qualquer maneira, isso não elimina a boa intenção e a validade de tratar a educação como uma política que tem que ter diretrizes, não é, Conte, eixos, né, que sejam duradouros, que sejam longevos, que possam ser observados independentemente. E a Comissão de Educação também está aí para, se o negócio não estiver funcionando... Não há a menor dúvida. A gente está no finalzinho do programa, mais um minutinho para encerrar, e eu queria que os senhores falassem principal vitória. Eu digo, vitória pode ser um diálogo, vitória não é necessariamente, né, o que um lado quer ou o outro lado quer, da Comissão de Educação em 2015. Acho que é o veto que vamos derrubar agora no final do ano, já acordado com a liderança do governo, no Colégio de Líderes da Casa, do projeto legislativo que estabelece que as transferências voluntárias do Estado, não aquelas constitucionais, do Estado para os municípios, só se dê para municípios que respeitem o piso nacional do magistério. Nós fizemos isso, vou lembrar aqui, o Valdec, eu acho que era secretário de Educação à época, mas Niterói sempre foi vanguarda nessa questão de políticas de planejamento, né, quando fizemos uma lei parecida como essa 4 anos atrás, foi 2008, onde condicionávamos também as transferências voluntárias a municípios que tivessem planos municipais de educação votados através de lei de câmaras municipais. Eu me lembro que o ano anterior à lei aprovada, dávamos 2 anos, né, para aplicação da lei e a penalidade. O ano anterior nós tínhamos 18 municípios com planos no estado. Você deve se lembrar disso. Isso me lembro. Depois da lei foram mais de 80. Então, independente da qualidade dos planos, já se fez um movimento. Quer receber verba, cumpre a lei. Verba extra, né? Verba voluntária. Claro, né? Claro. Então esse eu diria que vai ser a nossa grande contribuição, esse veto que vai ser derrubado agora nos próximos dias. Em poucos segundos, luta para o ano que vem, meta para o ano que vem. Orçamento da educação. É preciso evitar que nesse quadro crítico que o Estado enfrenta, e não apenas o Estado, mas estamos aqui no Rio de Janeiro, que a gente possa blindar o máximo possível o orçamento da Secretaria de Estado de Educação, da UERJ, da UENF, da UESO, da FAETEC, para que a gente possa realmente, nesse quadro de dificuldades, afirmar a educação como uma prioridade importante desse Estado. Então, acho que o grande desafio talvez seja, né, evitar a sangria, né, no orçamento dos estabelecimentos educacionais do Estado, da rede pública, tanto de educação básica quanto de educação superior. É verdade. Eu acho que ano que vem vamos ter um ano muito difícil na questão fiscal, no orçamento do Estado, e o governo vai ter que fazer opções. É isso. E nós aqui vamos lutar para que uma das opções prioritárias, a gente entende que todas as políticas têm o seu papel, né, de impacto importante na vida das pessoas, mas vamos lutar para que uma das mais importantes seja os investimentos em educação. Maravilha, sucesso, muitíssimo obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. O nosso programa está acabando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv e fique ligado no recadinho da garotada que vai aparecer aí juntinho com os créditos que vão começar a subir. Educação, se você não se envolver, não rola. Até a próxima, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Eu
gosto de ler, por causa que a gente treina a imaginação e também tem coisas engraçadas, a gente se diverte lendo. Eu gostei de ler mais Alice no País das Maravilhas, porque tem um monte de maravilhas no livro, é bem engraçado e divertido. Muito perfeito seria se todas as crianças tivessem um quarto encantado, seus brinquedos, o que vocês gostassem de fazer no seu quarto ou na sua casa.